Santa Lúcia nos falou coisas muito importantes. Nos falou para rezarmos o terço das lágrimas, o rosário de Nossa Senhora. Quem o rezar, na onde ele for rezado, o demônio não vai ter vitórias. Vocês ontem viram aqui minha tia, que foi a primeira que acreditou, que foi a primeira para quem eu contei sobre as aparições de Nossa Senhora que eu estava tendo, e foi a primeira que acreditou, a primeira que deu o seu sim. O primeiro sim a Nossa Senhora foi o meu, e o segundo sim foi o dela. E a minha tia, no ano de 2001, ela passou por uma provação muito grande, uma tribulação muito grande. Ela tinha recém ficado viúva, e de repente na casa dela apareceram uns bichinhos, umas larvas estranhas, que tentavam de todos os modos entrar na casa dela, e ela não conseguia saber de onde vinha aquilo. Tinha também uns outros bichinhos pretinhos que causavam uma extrema coceira e alergia nela e no filhinho dela, que era pequenino. E aquilo caminhava pelas paredes, entrava dentro das panelas, entrava dentro das roupas, dentro das gavetas, de tudo. E era uma praga que não havia o que fizesse que acabasse. Ela limpava a casa, desinfetava a casa, até chamou empresas para dedetizar a casa, e nada adiantava, nada. Aquilo era imune a tudo. Várias pessoas falaram para ela: vamos em tal grupo de oração, que vão fazer oração por você e isso vai acabar. Ela, desesperada, foi, fizeram oração, não adiantou nada. Até recomendaram uns padres: tem uns padres aí que são de reza muito forte, vão lá que ele vai dar uma bênção para você e vai resolver o problema. Não adiantou nada, né? Aí um dia, conversando com ela, ela passa assim a mão na cabeça e me mostra, e eu vejo, né, aquelas larvas, aqueles bichinhos. Ninguém mais da família conseguia ver, e até estavam achando que ela estava perdendo o seu juízo. Eu, sem ter visto, acreditava que era uma coisa ruim, e já estava rezando por ela. Até que um dia ela me mostra, e eu vi como ela estava desesperada, e falei para ela: tia, vou pedir a Nossa Senhora que ela nos diga o que devemos fazer, porque só ela poderá pôr fim a isso. E aí perguntei a Nossa Senhora, e Nossa Senhora disse: vocês querem algo que resolva mais ou menos e depois todo o problema volte? Ou vocês querem algo que resolva completamente o problema de uma vez por todas? Aí eu disse: eu quero uma coisa que resolva de uma vez por todas. Então Nossa Senhora disse assim: diga então a sua tia, minha filha queridíssima, que ela reze 3 terços durante um ano inteiro: o terço das lágrimas, o terço das Santas Chagas, o terço do triunfo. Se ela rezar esses 3 terços o ano inteiro, ao final de um ano, ela será libertada desta praga satânica, que é obra de Satanás, que é obra do inferno. Enviaram demônios contra ela através de feitiçarias. Então eu transmitia a ela, a mensagem de Nossa Senhora. Ela começou a rezar os 3 terços que Nossa Senhora pediu, durante um ano inteiro a fio. E durante aquele um ano inteiro, a praga continuava acontecendo na casa dela, continuava, mas não pôde fazer com que ela adoecesse, nem ao seu filho. E ao final de um ano, perseverante na oração, ela teve a vitória. Todos aqueles seres, todas aquelas larvas, aqueles bichos desapareceram, e ela foi livre. Com isso, Nossa Senhora mostrou o seu poder. E no começo já das aparições, Nossa Senhora já pedia muito aqui para nós:
a oração do Terço das Lágrimas, que essa oração é poderosíssima. Ela fez várias promessas para aqueles que rezarem esse terço todos os dias, com perseverança e com amor, fazendo assim com que as pessoas sejam libertas do poder de Satanás. O Terço das Lágrimas é, portanto, uma arma potentíssima contra o inferno. Quem o reza torna-se um pouco como Nossa Senhora, torna-se terror para Satanás. E Nossa Senhora já tinha dito à irmã Amália que aonde o Terço das Lágrimas fosse rezado, Satanás fugiria, e inclusive muitos possessos do demônio seriam libertados. E em Monte Chiari, na Itália, onde Nossa Senhora apareceu como Rosa Mística e deu o mesmo terço para Pierina Gili, só que agora pedindo que ele fosse vermelhinho, da cor das suas lágrimas de sangue, Nossa Senhora também prometeu que onde esse terço fosse rezado, Satanás não teria poder. Então Nossa Senhora colocou nas mãos de vocês uma arma potentíssima contra o inferno, contra a qual o demônio nada pode. E o mesmo se diga do Terço do Triunfo, do Terço das Santas Chagas, do Terço da Paz, de todos os terços que a nossa mãe nos ensinou aqui. E confiemos nela, porque a nossa mãe está conosco e ela nos guarda e nos defende. Hoje, Nossa Senhora também falou comigo sobre o 8º segredo. E o que ela me disse assim me deixou muito preocupado, muito aflito na hora, porque ela me falou de coisas que vão acontecer em breve, e os acontecimentos que eu vejo assim por jornais, os acontecimentos, coisas que certas nações estão fazendo, tudo indica que esse segredo que Nossa Senhora me deu há muitos anos atrás e do qual hoje ela falou de novo, está em marcha e vai acontecer em breve. Como vocês sabem, Nossa Senhora me prometeu dar 13 segredos. Quando ela der o 13º segredo, as suas aparições diárias aqui terminarão e ficarão apenas 7 vezes por ano em datas que ela já marcou anteriormente: 7 de fevereiro, 12 de fevereiro, Festa da Misericórdia, Dia da Assunção, Dia da Imaculada Conceição. E em momentos em que eu tiver necessidade, estiver em maior dificuldade, ela também prometeu que vai me aparecer. Enquanto ela não revela os 13 segredos, continuam as suas aparições diárias aqui. E enquanto as suas aparições diárias continuam, o tempo da misericórdia dado a nós pelo Senhor também continua. Quando Nossa Senhora der o 13º segredo, ela disse que em breve, mas muito em breve, os acontecimentos se precipitarão e os castigos começarão a acontecer em cadeia, um atrás do outro. O que significa que ninguém vai ter tempo para se converter, porque logo que a humanidade receber um golpe, quando quiser se recuperar, já recebe em pouco tempo outro golpe, e outro golpe, e outro golpe, e assim por diante. E por isso a terra, o mundo, estará em contínua tribulação, estará em contínua convulsão, e por causa disso as pessoas não terão tempo para se converter, porque para a conversão, como Nossa Senhora e os santos já disseram tantas vezes, precisamos ter paz, precisamos de oração, de meditação, e no meio de uma grande confusão, no meio de uma grande tribulação, ninguém vai poder encontrar Nossa Senhora e as suas mensagens. Por isso o tempo da conversão é agora. E Nossa Senhora inclusive até disse que aqueles que agora, podendo, não quiseram as mensagens dela, naquele tempo dos castigos, Deus vai mandar, um dos castigos que Deus vai mandar a eles, é que eles vão se lembrar de Nossa Senhora, que ela apareceu, que ela deu mensagens, vão até procurar as mensagens dela, mas não vão encontrar.
e esse vai ser o seu castigo, porque enquanto tinham, não quiseram. Naquele momento quererão e não terão mais. E Nossa Senhora disse que no tempo dos castigos virá também o grande aviso que antecederá, né, o milagre, o segundo Pentecostes e o castigo. Esse aviso será uma graça que Deus dará para que os bons sejam mais santos e para que os pecadores ainda tenham uma última chance de conversão. Cada um verá a sua própria vida, mas não verá com os seus olhos, ou seja, com a sua maneira de ver, com os seus julgamentos, não verá com a sua maneira de pensar, verá com os olhos de Nossa Senhora, com os olhos do Espírito Santo, com os olhos dele, que é santo, santo, santo. E então, com os olhos do Espírito Santo, que é puríssimo, nós enxergaremos cada pecado nosso, enxergaremos cada vez que não amamos a Deus, que podíamos ter feito bem e não fizemos, cada vez que nós desobedecemos a Deus, as suas mensagens, cada vez que nós preferimos a nossa vontade, os nossos pecados, cada vez que nós também não lutamos contra as tentações de Satanás e já fomos logo aceitando tudo sem luta, cada vez que nós conscientemente ofendemos a Deus, traímos o amor de Deus. E Nossa Senhora disse que a vista da nossa alma, como ela é, tão cheia de pecados, tão enfeiada pelo pecado, em alguns vai causar uma dor, uma angústia, uma dor mística tão forte que alguns chegarão inclusive a morrer, inclusive sufocados nas suas próprias lágrimas de tanto chorar. Depois Nossa Senhora diz que se eles, ao verem a verdade, conhecerem a verdade, depois de terem visto a si mesmos com os olhos do Espírito Santo, se eles se converterem, Deus os perdoará. Se não, Deus então mandará o grande castigo, que será, como Nossa Senhora disse em La Salette e também em Akita, fogo cairá do céu e só 1/3 da humanidade se salvará. Então o tempo da conversão é agora. E alguém poderá dizer, mas isso aí talvez vai demorar muito, e talvez vai ser daqui a 1000 anos. Quando Nossa Senhora diz, isso vai acontecer em breve, deve ser o breve de Deus, né? Que um dia é como 1000 anos. No começo já das aparições falavam isso. E eu então perguntei a Nossa Senhora, Mãe do Céu, quando a senhora diz que em breve isso tudo vai acontecer, é o breve de Deus, quando um dia pode ser 1000 anos, ou é o nosso breve, o breve nosso aqui da terra? Nossa Senhora disse assim, não, quando eu digo que vai acontecer em breve, não é o breve de Deus que eu estou falando, é o breve de vocês, que é contado em dias, em meses e em anos. E quando digo que em breve acontecerá, é porque vós estáis às portas desses grandes acontecimentos. E Nossa Senhora, uma vez, quando ela estava falando, né, da segunda volta de Jesus, depois alguém falou assim, não, ela deve estar falando que Jesus vai voltar, mas vai voltar no nosso coração, espiritualmente, ele vai voltar a viver nos corações daqueles que se afastaram dele, depois vão voltar. É assim que Jesus vai voltar. Mas esse mundo, como nós conhecemos, vai continuar como é para sempre. Eu não concordava com isso, mas como a minha opinião nunca valeu nada, então eu fui e perguntei para Nossa Senhora se isso era verdade. Perguntei a ela, Mãe do Céu, quando a senhora diz que Jesus vai voltar uma segunda vez, a senhora está querendo dizer que ele vai voltar nos nossos corações, vai viver em nós, na fé, e esse mundo vai continuar da mesma forma como está? Ou ele vai voltar verdadeiramente com o seu corpo glorioso, com os anjos sobre as nuvens do céu, que nem ele falou no Evangelho, e esse mundo vai deixar de ser como é, e vai ser um novo céu, uma nova terra? Ela disse,
De jeito nenhum. É claro que quando eu digo que o meu filho Jesus, que quando eu digo que meu filho Jesus vai voltar, estou dizendo que ele vai voltar com o seu corpo glorioso sobre as nuvens do céu, com os anjos, e os maus serão lançados junto com o demônio no inferno, e aqueles que cumprem a nossa palavra e vivem conforme os nossos corações irão receber a recompensa das nossas mãos. E vai haver, esse mundo vai ser desfeito, vai passar, e vai vir para vocês um novo céu e uma nova terra. Inclusive Nossa Senhora disse para mim que a natureza vai ser muito mais bela do que como nós a conhecemos hoje. Não vai ser essa natureza prejudicada pelo pecado original. As flores vão ser mais belas, as árvores, os animais, o céu vai ter um azul muito mais belo, o sol vai ser muito mais brilhante e lindo. E sobretudo Nossa Senhora disse: nós também vamos ser transformados, nós também vamos receber um melhoramento, tanto interior quanto exterior, porque vamos entrar no novo céu e na nova terra. Então Nossa Senhora disse, que a pessoa, por exemplo, que sofreu muito, que ficou muito doente nesse tempo agora, mas que não morreu e vai passar para o triunfo dela, vai ser digno disso. Nossa Senhora diz que a pessoa vai sarar totalmente da sua doença. Ela diz que muitos também, nos quais falta uma perna, de novo ela vai devolver a perna dessa pessoa, para ela ser perfeita. Em quem falta o braço, ela vai devolver o braço. A quem falta a visão, ela vai devolver a visão. Vai haver a cura de muitas pessoas, milagrosamente, no triunfo dela. Vai ser maravilhoso. E ela disse também, que até os alimentos vão ser mais gostosos para nós, porque vai ser o prêmio, para os justos por terem permanecido na fidelidade e na obediência a ela e a Deus. Então o chocolate vai ser mais gostoso, O meu lombinho de porco adorado vai ser mais gostoso e não vai mais me fazer mal, Quem gosta aí, por exemplo, de bolo, O bolo vai ser aquela coisa deliciosa, Que você vai quase entrar em êxtase quando provar. E não só isso, Nossa Senhora disse que depois do triunfo do coração dela, ela disse que ela nunca mais vai voltar a esse mundo de novo. Quando acabarem as aparições dela aqui e em Medjugorje, finito, a graça acabou. Mas isso não quer dizer que depois do triunfo dela não sentiremos nunca mais a sua presença. Ela diz que seremos visitados por ela em nossas orações. Como? Ela não explicou, permanece um mistério, mas ela disse que ela viverá conosco e Jesus também viverá conosco. Inclusive, no triunfo do coração imaculado dela, ela diz que muitos verão os anjos, verão os santos, E essa vista deles, muitos verão o Senhor também, e essa vista deles, essa visão deles, vai provocar no coração e na alma da pessoa que os vê uma graça transformadora tal que a pessoa já vai ficar meio que assim santificada já na terra. E ela disse também: muitas doenças depois do meu triunfo não existirão mais, e algumas doenças que restarem imediatamente serão curadas por mim. Basta a pessoa entrar em oração, automaticamente já cura. Entendeu? Então vai ser assim, uma vida completamente diferente da que nós temos hoje. Hoje, quando ficamos doentes, temos que ir no médico, temos que fazer exames, temos que comprar remédios, temos que trabalhar muito para ter o dinheiro para comprar o remédio. E às vezes a doença, ela é resistente ao tratamento. Os remédios não fazem efeito, a pessoa morre, assim mesmo, com todo esforço e sacrifício, ainda morre. E Nossa Senhora diz que depois do seu triunfo, as doenças serão curadas
automaticamente por ela na oração. Então a pessoa vai ao pé de uma imagem de um santo, por exemplo, ela tem câncer, ela vai aos pés de Santa Bernadette, como está aqui, pede a Santa Bernadette que cure o câncer, na hora Santa Bernadette cura e a pessoa é livre daquele mal. A pessoa, por exemplo, tem sei lá, uma outra doença grave, deixa eu ver, leucemia, ela vai ao pé da imagem de Nossa Senhora lá, reza, pede a Nossa Senhora, já se levanta curada. Então Nossa Senhora diz que depois do seu triunfo vai ser assim. Ela diz também que até a nossa morte vai ser diferente. A morte hoje é dolorosa, porque ela é fruto do pecado original. Então, morre-se sentindo muita dor. Quem já leu o livrinho, né? O grito lancinante de uma alma, vê lá a descrição, né? Da alma condenada ao inferno, que Deus permitiu que voltasse a uma sua amiga, uma moça chamada Anita, que morreu em pecado mortal num acidente de carro e foi para o inferno. Deus permitiu que Anita voltasse e contasse a uma amiga sua lá da Alemanha como é a morte, o que a pessoa sente na hora da morte, como é o desprendimento da alma do corpo, como é o julgamento particular, o juízo particular da pessoa depois da morte, né? E também o que a alma sofre no inferno, porque ela foi condenada ao fogo do inferno. E quem pensa que a Anita era uma moça assim muito uma assassina, assim, não. Os pecados pelos quais ela foi condenada foi o quê? Fornicação, ela fazia pecados de impureza com seus namorados, seus noivos, ela não rezava, ela zombava das coisas santas, ela ria dos santos, ela ria de Nossa Senhora, ela ria de quem rezava, ela blasfemava, ela vivia só para o material, ela vivia só para roupas bonitas, para ter dinheiro, para ter uma boa carreira, e Deus estava em último lugar na vida dela, mas ela nunca deu um tiro em ninguém, e no entanto foi para o inferno, só por isso. E ela disse assim, que a pessoa, quando ela morre, ela vê a alma dela saindo do corpo, ela vê a separação, e é uma dor horrível quando a alma está saindo do corpo, é horrível. Ela disse que é uma dor assim tão horrível, que não dava para ela descrever. E Nossa Senhora disse que depois do seu triunfo, até a nossa morte não vai ser mais assim. A morte dos justos, dos verdadeiros filhos dela que passarem para o seu reino, para o seu triunfo, vai ser uma morte tão suave quanto foi a dela, que os apóstolos chamaram até de dormição, porque não parecia que Nossa Senhora estava morrendo, parecia que ela tinha suavemente adormecido, né? E a nossa morte vai ser um pouco como a dela, simplesmente nós vamos fechar os olhos aqui, e quando os abrirmos, já estaremos no céu. Vai ser, portanto, uma morte suavíssima, sem falar que aqueles, né, que forem justos e passarem para o triunfo do coração imaculado de Maria, vão morrer nos braços de Nossa Senhora, já até vendo-a. Então essa morte será belíssima. E como eu disse a vocês, né? Nossa Senhora, uma vez, eu estava em casa rezando no começo das aparições, ela apareceu diante de mim e me disse assim: Marcos, eu quero que você venha comigo para ver uma coisa muito importante. Aí ela fez como me levava para a igreja, para outros lugares. Pegou a minha mão, como se fosse me levar para ver o céu, o inferno, o purgatório, como eu contei ontem, e daí começamos a subir, e ela foi voando comigo e me levou para um país que eu não sei direito qual era, mas pelo jeito do lugar, da casa onde entramos e da roupa da pessoa que nós fomos ver, eu imagino que seja na Índia, porque eles tinham assim aquela pedra aqui a pessoa tinha aquela pedra aqui na testa, né, que os hindus usam muito, aquelas roupas assim muito coloridas.
E Nossa Senhora foi me levando, e então eu vi assim o oceano passando e nós indo assim na velocidade da luz. E eu vi o mar, o oceano, os países passando, até que nós chegamos assim numa casa que parecia assim uma casa diferente, muito cheia assim de muitas toalhas, muitos panos assim com pedras brilhantes. Por isso que eu também pensei que era a Índia. E nós chegamos e entramos nessa casa e tinha um homem que estava deitado assim numa coisa parecendo um catre, um colchão de dormir, com umas almofadas assim, e as pessoas da família dele estavam em volta rezando, as mulheres com aquelas tranças assim, aquela pedra aqui na testa, e chorando. E quando nós chegamos lá, Nossa Senhora disse: veja o que acontece com a alma que recusa até o fim o amor de Deus e as chances que Deus lhe dá. E então de repente eu vi assim, como se saísse ao redor assim da cama daquele homem que estava sentindo assim muita dor, saíam assim uma fumaça muito preta, e de dentro dessa fumaça saíram assim demônios horríveis, e aqueles demônios assim por todos os modos tentavam assim, voavam por sobre aquele homem e tentavam por todos os modos assim, agarrá-lo, levá-lo com eles. E as pessoas que estavam em volta não viam nada, não se davam conta de nada. E aí eu olhei para Nossa Senhora e perguntei a ela: eu devo rezar por essa pessoa? Eu devo rezar pela salvação dessa alma? E aí Nossa Senhora disse assim: não. E eu falei: por quê? Ela disse: porque ele ultrapassou todos os limites da bondade de Deus e cometeu muitos pecados imperdoáveis. E mesmo agora chegará uma pessoa que falará a ele de Deus e do meu filho Jesus, e ainda assim o rejeitará, porque está obstinado. E logo em seguida eu vi que entrou assim uma pessoa com um hábito branco, um homem, que eu imaginei que devia ser um missionário, alguma coisa assim. E ele chegou e falava para o homem de Jesus, e falava para o homem se arrepender, para ele pedir perdão, mas o homem só blasfemava e dizia: eu odeio Cristo, eu não quero Cristo, eu prefiro Satanás, que ele venha me buscar. Quando ele disse isso, imediatamente os demônios se precipitaram sobre ele, entraram dentro dele, e quando saíram, já saíram arrastando assim a alma dele, e já entraram assim com ela dentro de um buraco cheio de fogo, e imediatamente o homem morreu. E aí quando eu olhei de novo para Nossa Senhora estava chorando sangue. Uma lágrima estava aqui na ponta do queixo, e a outra já tinha pingado aqui no peito, e estava descendo, quase chegando aqui na faixa dela. E aí eu fiquei muito penalizado por ver Nossa Senhora sofrendo assim, e não sabia como consolá-la. E aí Nossa Senhora disse: a dor que estou sentindo agora, ninguém pode consolar, porque esta alma desse meu filho se perdeu para todo sempre, e do inferno nunca mais regressará. E aí então eu disse: minha Mãe do Céu, então o que eu posso fazer? Ela disse assim: divulgue minhas mensagens, divulgue meu rosário, divulgue as orações que te dei, para que as almas se convertam, para que mais almas também sacrificantes, mais almas penitentes, mais almas boas rezem pela conversão desses pecadores obstinados, para que eles ainda possam se arrepender, ao menos antes da morte, e possam escapar da condenação eterna. Estas almas, como a deste homem que você acabou de ver, foi para o inferno, porque não havia quem rezasse e se sacrificasse por ela e pedisse por ela a conversão a tempo, antes da hora final. Então Nossa Senhora deixou bem claro que existe um limite na misericórdia de Deus, e dependendo se você fizer certos pecados imperdoáveis, poderá ser tarde para você. Então Nossa Senhora quer que verdadeiramente,
nós fujamos do pecado, nós vivamos na graça de Deus, rezemos muito para que nunca cheguemos a esse nível, né, de pecado tão grande que se torna imperdoável e não tem mais misericórdia, não tem mais volta. E aí, né, nem mesmo na hora da morte teremos a graça de sentir contrição, arrependimento do coração, porque o coração vai estar completamente embrutecido, endurecido, como de Judas, e não vai haver mais remédio que nos cure. Então, e aí Nossa Senhora me trouxe de volta para casa e me deixou em casa, e a partir daquele dia, vocês não podem imaginar com que força interior eu rezei, passei a rezar, para que ninguém chegue a um nível de dureza e de pecado tal como o daquele homem. Agora, é bem verdade também que o oposto também ocorre. Teve um dia que Nossa Senhora apareceu diante de mim e disse: Marcos, preciso que você venha comigo ver uma coisa importante. Aí mais ou menos eu já imaginava que ela ia me levar para visitar alguém. Então fomos juntos, novamente voando. Chegamos assim numa casa que parecia uma casa assim, num campo assim, um lugar muito simples, uma casa assim de madeira, muito simples. Nós entramos sem precisar passar pela porta, atravessamos a parede. Nossa Senhora disse que tinha deixado um corpo aparente meu em casa para que ninguém desse falta de mim, e eu fui com ela. Muito bem. Estávamos lá, naquela casa, e vi que havia lá uma pessoa que estava também morrendo, né? E interessante que um mês antes, Nossa Senhora tinha me dito assim: eu desejo que você reze um rosário e que você trace, né, 10 vezes o sinal da cruz com a língua no chão pela conversão de um pecador obstinado. Mas não falou quem era. Falei: sim senhora, vou rezar. E rezei. Muito bem, chegamos lá, havia assim um homem também numa cama, parecia que estava agonizando, que estava morrendo. A família estava em volta chorando. Ninguém me viu ali com Nossa Senhora. E aí olhei para Nossa Senhora e disse: ele está agonizando? Nossa Senhora disse: sim, está, é a agonia. E aí eu disse: devo rezar por ele para ajudá-lo? E ele disse, e Nossa Senhora disse a mim: sim, você deve. Esse ainda pode ser salvo. E aí então eu me ajoelhei, e na hora o terço que me veio assim na cabeça para rezar foi o das lágrimas de Nossa Senhora. Comecei a rezar e comecei a pedir a Nossa Senhora, a Jesus, que pelos merecimentos das lágrimas de sua mãe perdoasse aquele homem todos os seus pecados e lhe desse a salvação. Os demônios apareceram em volta da cama do homem, mas não conseguiam se aproximar dele, porque em volta havia uma luz toda vermelha e branca que impedia que eles se aproximassem. E aí Nossa Senhora disse: essa luz é a luz das minhas lágrimas normais e das minhas lágrimas de sangue. É o poder das minhas lágrimas que os repele. E quanto mais eu rezava, mais os demônios não conseguiam se aproximar, porque aquela barreira de luz se tornava mais forte. Quando eu terminei o terço, eu me levantei, e aí eu vi que sobre o homem apareceu assim uma espécie de uma escada muito luminosa, e vinham assim descendo várias santas que eu já tinha visto: Santa Rita, Santa Bernadette, já tinha visto também São Miguel, Rafael, os anjos vinham vindo, e à medida que eles iam descendo sobre o homem, o corpo dele ia se tornando todo luminoso, todo luminoso, todo luminoso, e de repente ele disse assim: meu Deus, perdoai todos os meus pecados, eu vos amo, eu creio em vós e a vós encomendo a minha alma sinceramente. Quando ele disse isso, ele deu o último suspiro, e todos aqueles santos e anjos abriram os braços, e a alma dele já saiu assim do corpo, luminosa, e eu me lembro muito bem que Santa Rita e Santa Bernadette deram as mãos para ele e foram assim conduzindo ele por aquela escada até desaparecerem.
E aí Nossa Senhora, então, e eu chorando, porque aquilo tudo era muito lindo, né? Ver a salvação de uma alma era uma coisa muito linda para mim, ver uma alma subindo ao céu, estava salva. Era a primeira vez que eu estava vendo aquilo, então me tocou profundamente, me emocionou muito, que as lágrimas desciam dos meus olhos. E aí então eu olhei para Nossa Senhora, e Nossa Senhora também estava chorando, mas era de alegria. E aí Nossa Senhora disse assim: meu filho, sabe esse homem que acabou de subir ao céu? Eu disse: sim, o que tem ele? Aí ela disse: você se lembra daquele pecador obstinado, pelo qual eu te pedi 1 mês atrás que você rezasse e fizesse o sinal da cruz no chão com a língua como penitência por ele? Disse: sim, lembro. E ela disse: era ele. Suas orações e sua penitência alcançaram para ele agora, na hora da morte, um arrependimento sincero que lhe valeu, né, o ser salvo da condenação eterna. Uma outra vez, eu tinha ido ao centro aqui da minha cidade, novamente para fazer compras, né, para minha mãe. Parece até uma mania minha, né? Mas é que eu era muito obediente, as compras era eu que fazia, as contas era eu que ia pagar, para livrar ela desse trabalho, né? Muito bem. Eu tinha ido fazer compras, pagar conta de água, luz, telefone, a mesma coisa que vocês fazem. E estava andando normalmente pela rua. De repente, quando eu viro assim uma esquina, eu dou de cara com Nossa Senhora, brilhando assim na minha frente, e eu paro. E ao mesmo tempo fiquei pensando: meu Deus, se eu cair de joelhos em êxtase aqui no meio da rua, o que será de mim? As pessoas acho que vão até chamar, sei lá, alguma ambulância, achando que eu estou doido, né? E aí Nossa Senhora disse assim: não se preocupe, não precisa cair de joelhos, eu não quero te pôr em maus lençóis, fique de pé. Aí eu fiquei, e daí eu disse assim: mãe do céu, que surpresa a senhora aqui no meio da rua em Jacareí. Nossa Senhora já andou muito comigo pelas ruas dessa cidade aqui. E aí Nossa Senhora disse assim: eu quero que você veja uma coisa importante. Você não vai cair em êxtase, vai ficar normal, mas vai continuar me vendo, vai continuar vendo e ouvindo tudo, para não ser atropelado também, né? E vai continuar me vendo. Vem atrás de mim que eu tenho algo importante para te dizer. Então Nossa Senhora foi flutuando na minha frente e eu fui atrás dela. Quando ela parava, eu parava. Quando ela andava, eu andava. E Nossa Senhora disse: veja isso agora. E aí Nossa Senhora fez assim, um gesto de mão mais ou menos assim, e a luz que saiu da mão dela atingiu assim todas as pessoas que andavam na rua, atrás dos seus afazeres, dos seus negócios. E aí o que eu vi? Eu via como os demônios andavam com as pessoas no meio da rua. E os demônios soltavam assim uma espécie de uma fumaça, bafejavam no rosto das pessoas, e eu via como o olho delas ficava diferente e aparecia um sinal na testa delas, que eu não conseguia direito a princípio ver o que era, mas depois eu via, era o 666, o número da besta. E automaticamente aquelas pessoas passavam a ficar sob o poder de Satanás, começavam a sentir tentações de impureza, tentações de ódio, de violência, também de enganar o próximo, de ludibriar o próximo. A pessoa ficava assim desonesta, ficava olhando, cobiçando a mulher do próximo. Alguns, né, ficavam assim blasfemando contra Deus. E eu via alguns demônios assim, pareciam ursos bem grandes. Uns deles davam assim uma lambida, parecia que jogava uma baba, uma coisa estranha, na cabeça da pessoa, e a pessoa já começava a sentir tentações. Outros pareciam assim lobos bem grandes, mas ficavam em pé, nas duas patas, e bafejavam uma fumaça preta na pessoa, e a pessoa já ficava sob tentação,
Outros demônios não faziam isso, mas tipo assim, ficavam caminhando ao redor da pessoa e continuamente assim, com as suas garras, com as suas unhas, ficavam assim, como que arranhando aquelas pessoas, e elas ficavam assim diferentes, não estavam mais normais. Eu fiquei com muito medo daquilo, e aí eu disse a Nossa Senhora assim: Mãe do céu, o que é isso que vejo? E Nossa Senhora disse: eu gostaria que você visse isso para que você confirmasse aquilo que eu já te falei, que nesses tempos finais que vocês estão vivendo, todos os demônios saíram do inferno e estão atrás de cada um de vocês para tentá-los ao pecado. As pessoas que você vê, que os demônios sopram sobre elas e aparece na testa delas aquele sinal, são as pessoas que não rezam, e porque não rezam, caem sob o domínio de Satanás. Diga então aos meus filhos que rezem o rosário todos os dias, pois é o único modo de não serem vítimas dessa tentação diabólica dos demônios que estão todos soltos sobre a terra. Eu pensei que tinha acabado por aí, mas Nossa Senhora mostrou mais. Então ela disse: veja isso agora. Aí então Nossa Senhora me mostrou assim umas pessoas que também caminhavam sobre a rua, e os demônios olhavam para elas com especial fúria, com especial ódio, e se precipitavam contra elas. Mas logo quando chegavam perto delas, viam algo na testa daquelas pessoas que os deixava completamente assim paralisados, e eles não conseguiam se mover, e pareciam que tinham tanto medo daquelas pessoas que por final fugiram e não puderam provocar nelas tentações para o pecado, não puderam possuir as almas daquelas pessoas. E aí perguntei a Nossa Senhora: quem são essas pessoas das quais os demônios fogem? E aí Nossa Senhora disse assim: veja o que elas têm em seus bolsos. E aí Nossa Senhora, com um raio de luz da sua mão, fez com que eu visse o que havia dentro do bolso da roupa das pessoas: o terço, o rosário, que elas rezavam todos os dias. E aí, quando eu olhei mais de perto assim, fitando mais aquelas pessoas, eu via que o sinal que havia na fronte delas era o M de Nossa Senhora, o monograma da Virgem Maria, o M de Maria encimado pela cruz. É esse o sinal da Virgem Maria que ela imprime nas almas dos seus filhos que rezam o rosário todos os dias e são fiéis a ela. E inclusive, eu já tinha dado toda a minha vida para Nossa Senhora no Natal de 1991, como vocês já sabem muito bem, não preciso voltar a isso, né? Mas teve um dia, eu vi o dia que eu fui marcado fisicamente na fronte com o sinal de Nossa Senhora. Eu tinha saído da minha casa com esta rosa mística, que chorou, que foi a minha primeira imagem. E vocês viram aquela mensagem do rosário de hoje que Nossa Senhora falou, né? Marcos: na calada da noite, almas penitentes e orantes como você estão rezando pelos seus irmãos pecadores. São essas almas que atraem a misericórdia de Deus para o mundo, parará, parará, parará. Essa imagem aqui era a minha companheira nos primeiros anos, nas noites que eu passava sem dormir, rezando pelos pecadores, muitas vezes rezando de joelhos em cima de pedras pontiagudas. Eu ia no Monte das Aparições, eu catava lá um monte de pedras, botava dentro de um saco, levava para casa, e claro, quando a minha mãe já estava dormindo, meu irmão, eu rezava em silêncio absoluto. Ninguém ouvia um pio, as luzes da casa todas apagadas, só uma vela diante de Nossa Senhora, só eu e ela, na profunda intimidade. E eu pegava aquele saco de pedras, espalhava assim no chão da minha casa,
e me ajoelhava por cima daquelas pedras e ficava às vezes 2, 3, até 4, 5 da manhã, antes da minha mãe acordar, para ela não perceber que eu não tinha dormido, que eu tinha passado a noite inteira rezando, fazendo penitência. Eu recolhia tudo rapidinho e ia dormir. Quando ela acordava, ela pensava que eu estava dormindo. Eu via ela levantar, abrir o olho, via ela levantar, e quando ela olhava para mim, eu enganava ela. E eu ficava lá até amanhecer, rezando de joelhos nas pedras, tanto até que eu tenho os 2 ossos aqui embaixo do joelho, assim, diferente das outras pessoas, porque eu rezei durante muitos anos nessa posição e nessa condição, então deformou um pouquinho o meu joelho. Muito bem, eu rezava, oferecendo tudo aquilo ali como penitência para Nossa Senhora, e um dia, quando eu estava saindo com essa rosa mística para ir fazer um cenáculo aqui mesmo em Jacareí, num bairro aqui da cidade, as pessoas estavam me esperando. Eu cheguei lá, foi março de 94. Eu cheguei lá com Nossa Senhora, coloquei Nossa Senhora lá no altar preparado, comecei a rezar. Quando eu comecei o rosário, eu senti que uma coisa pontiaguda arranhava a minha testa e estava escrevendo alguma coisa na minha testa. Eu até parei de rezar, as pessoas se assustaram e me perguntaram: você está se sentindo mal? Aí eu disse, até a dona da casa chamada Fátima, eu disse: não, Fátima, não estou me sentindo mal, estou sentindo que alguma coisa está arranhando a minha testa. Ela olhou assim: não estamos vendo nada. Eu disse: mas está arranhando, eu estou vendo que está arranhando a minha testa, de uma forma assim profunda que chega a doer. Aí ela disse: bom, como não sabemos o que é, vamos continuar rezando e confiando no Senhor que seja uma coisa boa. E aquilo ficou do começo do rosário até o fim, desenhando perfeitamente uma letra na minha testa e uma outra coisa por cima que eu não consegui na hora muito bem definir, mas vi que era um risco vertical e depois um risco horizontal. Acabou o rosário, aquela coisa que estava me arranhando também parou, e imediatamente Nossa Senhora chegou. E aí então Nossa Senhora estava lindíssima, belíssima, com seus olhos azuis, que, quando eu vejo, eu penso assim: ai meu Deus, deixa eu ver esses olhos azuis para o resto da minha vida, porque é lindo demais. E aí Nossa Senhora me olhou, estava sorrindo, e daí então eu, assustado, pela experiência que eu nunca tinha tido, falei para ela, que nem uma criança, mãe do céu, eu saí de casa com a sua imagem que chorou e vim aqui fazer o cenáculo, e quando eu cheguei aqui, quando eu comecei a rezar o rosário, de repente uma coisa começou a arranhar a minha testa e doeu, e está doendo até agora, e eu não sei o que é isso. Será que é uma coisa ruim? Será que é uma coisa ruim? Se for uma coisa ruim, me livra disso, meu Deus, me ajuda, o que é isso? E aí Nossa Senhora, sorrindo, disse assim: eu sei, fui eu que fiz isso em você. E aí eu perguntei: mas o que é isso? Aí Nossa Senhora disse: você não entendeu? Eu disse: não. Aí então Nossa Senhora fez assim com a mão e apareceu assim um espelho diante dela. E aí ela então colocou aquele espelho diante de mim, e eu me vi naquele espelho refletido. E quando eu fui olhar na minha testa, havia assim um M bem grande com uma cruz em cima. O M era dourado, a cruz era vermelha. O M era dourado e tinha assim os pezinhos, da letra M assim, tinha uma barrinha embaixo, branca. E aí Nossa Senhora perguntou para mim: você entende o significado disto? Aí eu disse: bom, o M deve ser um monograma de Maria, o M de Maria. Acertei? Ela disse: sim, acertou, é o meu sinal, é o meu nome. E a cruz, você entende o significado da cruz vermelha? E aí eu disse assim: não. Ela disse: a cruz vermelha indica que você, com os sofrimentos da sua vida no meu serviço, vai ser colocado
no coro dos mártires quando morrer, quando for ao céu, como se tivesse derramado sangue por Deus. Então ali eu vi que eu ainda iria ter muito que sofrer pela frente, como de fato aconteceu mesmo. Depois o M, ela disse: a barra branca, você entende o que é? Eu disse: não. Ela disse: essa é uma graça que eu te darei, a graça da consagração total a Deus, né? Da pureza e do perfeito amor a Ele. E o M significa que você será colocado no céu, no meio dos santos que mais me amaram e que mais se sobressaíram no amor e na verdadeira devoção a mim. E quando o demônio ver estes sinais na sua fronte, saberá que você é o meu eleito e fugirá diante de você. Eu fiquei espantado com aquilo, e Nossa Senhora então disse: você deve dizer aos meus filhos que acreditam nas minhas mensagens, que obedecem às minhas mensagens, que se consagram ao meu coração imaculado, de verdade, renunciando ao pecado, ao mundo e vivendo segundo as minhas mensagens, que todos eles serão marcados com esse mesmo sinal com que você foi, embora não o sintam como você sentiu. Mas no dia do triunfo do meu coração imaculado, inclusive, esse sinal brilhará mais que as estrelas na fronte deles. E quando vierem os castigos e os anjos dos flagelos divinos passarem pela casa desses meus filhos, verão esse sinal em sua fronte e não os tocarão com os flagelos de Deus, como aconteceu com o povo eleito no Egito, né? Quando Deus mandou as pragas lá para o Egito, o sangue do cordeiro na porta dos israelitas fazia com que o castigo passasse e não matasse ninguém dentro das casas. Vai ser a mesma coisa. E Nossa Senhora disse: quando esses meus filhos, marcados com o meu sinal, rezarem, o Pai Eterno, vendo esse sinal na sua fronte, os reconhecerá como filhos consagrados a mim, como parte dos meus filhos prediletos do meu exército, e concederá a eles graças e bênçãos que não dará àqueles que não tiverem o meu sinal, que não tiverem se consagrado a mim. Então, consagrar-se à Virgem Maria, viver as mensagens dela, nos faz ser reconhecidos pelo Pai Eterno como seus filhos prediletos, como porção preciosa do seu exército, e com isso nós lucramos graças especiais que Deus não dá àqueles que não se consagram a Nossa Senhora, àqueles que não procuram ter a total entrega, a total devoção, o total amor, a total obediência à sua mãe. E Nossa Senhora, desde o começo das aparições, também me fez continuamente ver a proteção dos anjos da guarda para com aqueles que lhes rezam e são devotos deles. Eu teria muitas visões que Nossa Senhora me mostrou para contar a vocês, mas como eu já quebrei minha promessa e já é quase 9 horas da noite, e eu sei que vocês querem jantar, querem descansar, eu também não almocei, não comi nada até agora, estou meio assim, né, meio trêmulo. Vou contar só um caso. Teve um dia, novamente, eu estava na cidade, não me lembro fazendo o quê, isso foi nos anos 90, estava lá, andando pela rua, Nossa Senhora novamente apareceu ao meu lado e disse-me: Marcos, desejo te mostrar uma coisa hoje importante, mas dessa vez é uma coisa bela, é uma verdade que os homens ignoram, porque estão tão embrutecidos pelo pecado, tão endurecidos na falta de fé, que não se dão conta e por causa disso perdem muitas graças. Então Nossa Senhora, novamente com um gesto da sua mão, desprendeu raios de luz e os meus olhos se abriram e eu pude ver como os anjos da guarda das pessoas caminhavam junto com elas no meio da rua. E inclusive eu vi assim como uma pessoa passou assim
por uma árvore, numa praça aqui da cidade, e um demônio saiu de trás daquela árvore e foi para atacar a pessoa e começar a provocar nela tentações para o pecado. E quando o demônio foi fazer isso, o anjo da guarda da pessoa se virou para o demônio e só com um gesto assim da sua mão, o demônio se tornou paralisado, ficou assim com uma aparência como se fosse petrificado, e de repente assim caiu por terra e não podia se mexer. Depois via outras pessoas que andavam pela rua, e umas iam assim rezando baixinho para o anjo da guarda, e eu via como o anjo da guarda da pessoa cobria a pessoa com as suas asas e impedia que os demônios pudessem vê-la. Os demônios não a enxergavam, e outras pessoas que os demônios enxergavam não conseguiam se aproximar dela, porque as asas do anjo da guarda as cobriam e não permitiam que os demônios se aproximassem. Outras pessoas que eu vi que também tinham devoção ao anjo da guarda e caminhavam na rua, os demônios se apossavam de algumas pessoas, bafejavam sobre as pessoas uma coisa preta, uma fumaça preta, e aquelas pessoas se aproximavam daquela pessoa que era boa para tentá-la, para sugerir um pecado, para convidar para o pecado, sei lá, para talvez blasfemar contra Deus, porque isso já aconteceu várias vezes comigo. Às vezes teve um dia que eu estava dentro do carro, esperando o Marcos Augusto voltar de alguma coisa que ele tinha ido fazer, e eu estava dentro do carro rezando. Veio assim uma pessoa na minha janela e disse assim para mim, com toda a clareza e força, uma coisa assim que eu jamais esperava que uma pessoa fosse vir dizer para mim. Ela chegou para mim e disse assim: na Rússia, os comunistas jogavam o pão, falavam para as crianças que eles tinham prendido, né? Falava para as crianças assim: pede o pão para Deus. Aí a criança rezava, pedia, não acontecia nada. Aí eles diziam: agora pede para nós. A criança pedia, daí eles jogavam pão para a criança. E aí aquela pessoa, aquele homem falou assim para mim: viu só, Deus não existe. Quem te dá o pão não é Deus, sou eu. Na hora eu olhei assim para ele e vi: és tu, Satanás, que está vindo aqui me dizer isso para poder dar um golpe na minha fé. Mas se você pensa que isso vai acontecer, você está muito enganado. Na mesma hora eu chamei o meu anjo da guarda, Zatani. Ele apareceu do meu lado e eu vi assim que ele olhou bravo para aquela pessoa. Imediatamente o homem fez assim, parece que ficou normal, e de repente saiu, né? E só falou assim para mim: ah, bom dia, e se foi. E eu vi nitidamente que o demônio tinha entrado naquela pessoa, ou inspirado aquela blasfêmia naquela pessoa, para que ela viesse e desse um golpe na minha fé. Mas quando eu chamei o Zatani, imediatamente aquela pessoa ficou livre daquela obsessão diabólica ou possessão, e foi-se embora e me deixou em paz. Então eu via como o demônio fazia assim em algumas pessoas, para ir até as pessoas boas, para tentá-las, para fazer alguma coisa para elas ofenderem a Deus, pecarem, ou até para atacar a fé delas, tirar a fé delas. E eu via que o anjo da guarda daquela pessoa aparecia ao redor dela e tinha assim uma coisa na mão, parecendo assim um bastão muito grande, e com aquele bastão o anjo fazia assim e cravava aquele bastão no peito do demônio. O demônio gritava e fugia espavorido, e então aquela pessoa era preservada do ataque contra a fé, ou contra a pureza, ou contra a humildade, ou contra o amor, né, a Deus, que o demônio estava fazendo contra ela. E aí Nossa Senhora então me disse: você viu tudo isso? Aí eu disse: sim, eu vi. E Nossa Senhora então disse assim: você deve dizer às pessoas que os demônios estão por toda parte espreitando-as, para tentar fazê-las cair em algum pecado, ou de impureza,
ou contra a fé, ou contra o amor, ou contra a modéstia, a simplicidade, que elas rezem aos seus anjos da guarda, porque não fazem isso, caem frequentemente nos mesmos pecados. Se pensassem nos seus anjos da guarda, se rezassem a eles, os seus anjos os defenderiam mais, porque a condição imposta por Deus para que o anjo proteja a alma que a ele é confiada é a oração. Se a alma pede ao anjo, o anjo protege. Se a alma não pede, o anjo não pode fazer nada. Então eu falei, vou testemunhar, enquanto eu viver, a importância dos nossos anjos da guarda a todos quantos eu encontrar, para que todos possam ser protegidos por eles e se tornar mais fortes contra o demônio. E aí Nossa Senhora disse, você deve dizer às pessoas que quanto mais elas amarem e se confiarem aos seus anjos da guarda, mais por eles serão protegidos e defendidos, até chegar a um ponto tal que ela e o anjo serão um só coração, uma só coisa em Deus, e se tornarão tão fortes como os seus anjos, com os seus anjos, que os demônios não poderão sequer se aproximar delas, para nem sequer de longe, aventar, sugerir uma tentação. Então, meus queridos, aumentem a devoção de vocês ao anjo da guarda, e vocês experimentarão a força dele em suas vidas. Vocês sentirão quanto o seu anjo da guarda vai defendê-los e protegê-los. E é claro, não podia deixar de falar que uma vez, quando uma pessoa conhecida minha foi fazer uma viagem para um determinado lugar, eu sempre rezava por essa pessoa, porque era uma pessoa que eu gostava muito do começo das aparições. E ela ia com uma outra pessoa nessa viagem, e eu senti que ela não deveria ir. E eu disse a ela, fulana, não vá. Eu sinto no meu coração que você não deve ir. Algo ruim vai acontecer. Ela disse, não, mas eu tenho que ir, porque são negócios urgentes, eu tenho que ir, Cicrano vai comigo. Ela foi, deixei que fosse, fiquei rezando por ela. E Nossa Senhora chegou naquela noite, e ela estava viajando, e ela me mostrou aquela pessoa em viagem com a outra pessoa dentro do carro. E eu via como os demônios acompanhavam o carro voando por cima do carro. E aquela pessoa era uma pessoa que rezava muito, fazia muita penitência, fazia tanta penitência quanto eu. Então ela ajudava a salvar muitas almas. Então o demônio tinha um ódio muito grande dela. E naquele dia o demônio resolveu se vingar e planejou um acidente automobilístico no qual ela morreria. Deus me revelou isso. Nossa Senhora me revelou isso. E eu vi os demônios indo junto com o carro. E os demônios tentavam por todos os modos estragar o carro. Os demônios mexiam no motor, mexiam na roda, tentavam furar a roda, tentavam estragar as coisas, os equipamentos eletrônicos do carro, e não conseguiam. Num determinado momento, eu vi como um demônio assim, foi nitidamente assim no eixo do carro e arrebentou lá, aonde o eixo se comunica com a roda. E o carro começou a rodar na estrada, perdeu o controle. E aí, quando eu vi aquilo, pedi a Nossa Senhora, Mãe do céu, salve fulana, porque agora ela vai morrer. Anjo da guarda de fulana, salve ela agora. Imediatamente, eu vi o anjo da guarda daquela pessoa por quem eu rezava aparecer. O anjo segurou o carro com a sua mão. Outros anjos apareceram por trás, seguraram o carro em vários pontos, estabilizaram o carro, O carro deu umas capotagens, mas depois eles seguraram o carro, e o carro parou na beira da estrada. E final da história, a outra pessoa que estava com ela morreu, e ela sobreviveu. Depois, quando não teve nenhum arranhão. Depois, quando encontrei com ela depois do acidente, ela me contando muito emocionada, muito assustada também o acidente. Aí eu disse para ela, olha, eu vi tudo. E eu falei para você que você não devia ir. E você mesmo assim foi.
Mas veja bem, na hora em que aconteceu tudo, Nossa Senhora estava aqui, eu pedi a ela e pedi ao seu anjo da guarda que não deixasse você morrer, porque suas orações são importantes na obra de Nossa Senhora e contra o demônio. E aí eu vi o seu anjo da guarda segurando o carro, outros anjos segurando o carro e virando o carro, colocando o carro na posição normal, e um outro anjo cobrindo você com as asas dele dentro do carro, de modo que você não batesse em nada com a cabeça, com o corpo, e nada também perfurasse você. E aí ela regalou os olhos. Aí eu disse: o que foi? E ela disse: você não vai acreditar, mas o terço que eu ia rezando o caminho inteiro era o terço do anjo da guarda que você me ensinou aqui no seu grupo de oração. E era este terço que eu ia rezando o tempo todo no caminho, porque eu sentia que assim que a viagem começou, me senti estranha, me senti como que perseguida, como que vigiada, espreitada por algo, e comecei a rezar esse terço, tanto que na hora que o carro perdeu o controle, era este terço que eu estava rezando. E aí Nossa Senhora disse depois numa outra mensagem: diga a ela que se não fosse a devoção ao anjo da guarda, agora ela estaria morta. Então, nós não temos ideia do quanto nosso anjo da guarda nos ama, nos protege, nos defende, o quanto ele nos quer bem e quer a nossa salvação. Felizes de nós se tivermos a verdadeira devoção, o verdadeiro amor a eles, porque nós verdadeiramente gozaremos sempre de uma proteção especialíssima e teremos com ele uma vida maravilhosa. Nossa Senhora aqui revelou no começo das aparições o nome de mais de 300 anjos da guarda de pessoas do meu grupo de oração, para que nós soubéssemos que eles têm nome, que eles existem e que Deus quer que nós tenhamos com ele um relacionamento, uma amizade forte, profunda, de verdadeiros irmãos e amigos, e nunca nos esqueçamos deles. Mesmo que você hoje não saiba o nome do seu anjo da guarda, reze a eles assim mesmo, porque ele, teu anjo da guarda, né, te ama, eles amam vocês e vão proteger vocês. Os pais, rezem para os anjos da guarda dos seus filhos. Vocês não imaginam o poder que essa oração tem. Teve uma vez que uma mãe muito aflita veio falar comigo assim: meu filho saiu de casa há 3 dias, sei que está usando drogas, talvez esteja até morto, não sei o que fazer. Eu disse: diga ao seu anjo da guarda que vá dizer ao anjo da guarda dele que o traga de volta. Ela disse: mas isso funciona? Eu disse: experimente. Ela fez. No mesmo dia, o filho dela voltou para casa são e salvo e disse: mãe, tal hora eu senti no meu coração uma saudade da senhora e um arrependimento de ter saído de casa, e daí eu resolvi voltar. Aí ela perguntou: que horas foi, meu filho? Aí ele falou: tal hora, tipo assim, 8 horas da noite. Ela disse: foi a mesma hora que eu pedi para o meu anjo ir ao anjo dele trazer ele de volta. No começo das aparições, eu tinha uma conexão muito forte com a vidente de Minas Gerais, da qual eu falei ontem, que Nossa Senhora levou eu e ela para ver o céu e o inferno juntos. Eu tinha uma conexão tão grande com essa vidente espiritual, que eu não tinha telefone na época, né? Então eu não podia falar com ela à distância. Então o meu telefone era o meu anjo da guarda. Então quando eu queria transmitir algum recado para André, eu dizia ao meu anjo da guarda assim, eu já sabia quem ele era, né? Zatani, vá e diga para o anjo da guarda da Andréia dizer para ela tal coisa, e que ela, né, me ligue. Aí o meu anjo da guarda dizia: imediatamente irei. E daí ele voava, sumia. Aí muito bem, terminava ali as minhas orações, passava mais ou menos meia hora, 40 minutos no máximo, né? Uma vizinha minha que tinha telefone e me deixava falar com a Andréia de vez em quando, naquele telefone, não sempre, batia lá na minha porta: Marcos. Eu assim, o que foi?
Ah, aquela moça lá que é sua amiga lá de Minas Gerais, acabou de ligar, ela está te esperando lá no telefone, lá em casa. Aí eu corria lá com ela, falava: oi Andréia, tudo bem? Como é que está você? O que foi? Ela disse: ó, acabei de receber o seu recado do seu anjo da guarda. Eu sei, você me pediu isso. Pode deixar que eu vou fazer, vou rezar e vou tomar providências para você. E essa mesma graça Santa Beatriz da Silva tinha, porque quando Santa Beatriz recebeu a aprovação do Papa para a ordem concepcionista, o navio que trazia o papel, o documento, afundou no fundo do mar. Santa Beatriz ficou desoladíssima, porque sem aquilo até o Papa da outra, ela já estava morta, não ia dar tempo. E ela sabia que o tempo dela estava contado na terra. Então o que ela pediu? Pediu para São Rafael trazer o papel para ela. São Rafael mergulhou no fundo do mar, pegou o papel, a aprovação, a bula do Papa, e entregou para ela, inclusive com os sinaizinhos assim do molhado do fundo do mar, intacto. Santa Gemma Galgani também tinha isso, né? Que vocês viram no filme dela, Sede Santos 4. Quando ela queria mandar uma carta para alguém, ela punha no pé do menino Jesus dela e pedia para o anjo da guarda dela entregar. O anjo levava, tempos depois vinha a resposta pelo correio, a pessoa recebia, né? E com a Maria, a vidente de Medjugorje, Maria Pavlovich, também acontecia isso. Uma vez ela estava voltando com umas amigas dela da Áustria, da Alemanha, e elas decidiram visitar um sacerdote que gostava muito de Medjugorje, que era amigo dela, eu imagino, né? E ela queria visitar, mas elas não tinham como avisar ele que elas estavam indo. Então ela, Milona von Habsburg, que é da família real da França, da Áustria, tiveram a feliz ideia: vamos mandar o nosso anjo da guarda avisar o padre tal que nós estamos chegando? Elas combinaram, vamos. Então elas pediram ali para o anjo da guarda delas avisar e foram para a casa do padre. Quando chegaram lá na casa do padre, já encontraram as portas abertas, destrancadas. O padre morava sozinho, nunca ficava com a porta destrancada, tudo aberto. Quando chegaram lá, o padre estava doentado, né? Mas aí falou para elas: olha, vocês fizeram muito bem, né, de mandar o anjo da guarda de vocês vir aqui me avisar, porque embora doente eu tinha que fazer uma viagem para a casa dos meus familiares para me recuperar lá, e porque o anjo da guarda de vocês me fez esperar, vocês ainda conseguiram me pegar aqui. Então os nossos anjos da guarda existem, nos ajudam, cooperam conosco, e se a gente confiar neles, nos ajudarão. Quando fomos colocar a cruz do outro monte das aparições, a cruz de cimento, eu estava lá ajudando a puxar as cordas para levantar a cruz, né? Os cabos de aço, junto com o meu grupo de oração. Quando a cruz entrou no buraco, os cabos de aço escaparam. Tinha um moço do nosso grupo de oração que estava na cruz, né, para orientá-la, nos orientar. A cruz era para ter caído, esmagado ele, matado ele. Na mesma hora eu pedi: meu anjo da guarda e santos anjos do coração imaculado de Maria, segurem esta cruz. A cruz ficou parada no ar, sem nada dentro do buraco onde ela foi colocada. O buraco era mais largo que a grossura da cruz, então não tinha terra, não tinha nada apoiando a cruz, nada. E os cabos de aço se soltaram. A cruz ficou parada no ar vários minutos, sendo sustentada pelos anjos, e nenhum mal aconteceu com aquele moço, Joaquim, do meu grupo de oração. E nós vimos naquele dia um milagre dos santos anjos. Eu teria muito mais para lhes contar, mas por hoje basta. Até inclusive peço perdão a vocês pelo exagero na minha meditação aqui, que foi tão longa. Espero que tenha servido para vocês tenha feito algum bem, tenha servido para vocês de algum modo, né? E que vocês levem essas lições tão importantes que Nossa Senhora nos deu aqui, sobre o pecado, sobre viver em estado de graça, ter uma boa vida para ter uma boa morte, não ultrapassar o limite do pecado, não cometer pecados imperdoáveis,
devoção aos santos anjos, rezar mais para ser protegido dos demônios que estão à solta, à nossa espreita. Espero que tudo isso tenha servido de alguma valia, de alguma ajuda a vocês. Vão em paz descansar e amanhã, 9 da manhã, estamos de volta aqui, se Deus quiser. Um grande beijo, um grande abraço para todos, sem distinção. E a vocês, nossos amigos telespectadores que nos acompanharam até agora, um grande beijo, desculpem a demora para terminar o cenáculo, e amanhã estamos de volta, se Deus quiser, com a aparição de Deus Pai. Terminamos o nosso cenáculo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, vão com Deus com os santos anjos.